Bom dia, pessoal. Começando com esse painel, né, sobre cabos submarinos e integração com o IX, a gente chamou aqui várias empresas, né, porque estão passando cabos submarinos que vão chegar aqui no Brasil, e então é uma oportunidade aí para melhorar a infraestrutura de conectividade nossa com os outros continentes aí. Então, vamos ouvir a apresentação na sequência aí, quer dizer, que começando pelo Tiago, né, da Algar, e depois a gente vai seguindo aí com Antel, Angola Cable e depois da Elalink. Ok, então, Tiago. Obrigado, Milton. Pessoal, então eu vou falar assim rapidamente com vocês. Nós somos 4 para falar, então para não ocupar tanto o tempo e deixar um espaço aí para as perguntas no final, fazer uma breve apresentação do projeto, né? E a gente tiver algumas dúvidas a gente pode responder no final, tá? Então pretendo não me alongar muito, tá? Então o projeto Monet, o cabo Monet, ele é um consórcio, né, de empresas e composto por 4 empresas, né, o consórcio que está construindo esse cabo. A rota que ele pretende não, que ele vai seguir é essa, né, ligando a cidade ali de Santos, né, Praia Grande, com a cidade de Boca Raton e com uma branch unit em Fortaleza, né? Então, e diferente de alguns outros cabos que a gente já tem no Brasil, ele não é um cabo que desce em Fortaleza para depois subir para Boca Raton. Ele é um cabo que realmente passa direto e tem uma branch unit, que é uma divisão ali, né, física, você tem uma outra fibra que desce para Fortaleza. Então, você tem caminhos diretos e caminhos que podem descer para Fortaleza. Então, isso permite você ter a necessidade, quando você tem a necessidade de ir direto aos Estados Unidos, fica mais fácil e mais rápido, você ganha ali algumas dezenas de quilômetros para não ter de descer em Fortaleza, né? Então, como eu falei para vocês, são 4 empresas que participam do consórcio e são 4 empresas de 4 países diferentes, né? Nós temos empresa americana, brasileira, uruguaia e angolana. No caso do Google, dos Estados Unidos, a empresa brasileira somos nós, obviamente, a Algar Telecom. Do Uruguai é a Antel, né, o Fernando vai depois falar aqui com a gente, e de Angola, Angola Cables. Então, aqui no painel, nós temos 3 empresas que estão com o mesmo projeto, participam do mesmo projeto. E a Algar, nesse caso específico, é o primeiro cabo, né, o primeiro cabo submarino que a Algar tem em sua rede, né? Diferente da Angola Cables e Antel, que já estão operando ou têm pretensão de operar mais de um cabo, nós é a primeira experiência, né? Então, vamos compartilhar com vocês, como gosta de participar desses eventos e deixar aberto as discussões técnicas, né? Porque são projetos bastante interessantes, e aí a gente trouxe um pouquinho também de informação técnica para vocês, tá? Então, o projeto ele tem algumas características complexas, né, que estão levando a um prazo de conclusão aí para meados do ano que vem, né, ou terceiro quarto ali de 2017. É um projeto bastante complexo, com muitas variáveis. Então, o prazo original não era esse, mas tivemos alguns atrasos e agora o prazo previsto é meados aí de 2017. Ainda assim, acreditando, acho que ser o primeiro cabo de 2017 a ficar pronto que chega no Brasil. Tá? Uma distância total de 10.558 quilômetros, né, de cabo, com land stations, como falei para vocês, Santos, Fortaleza e Boca Raton, e com a capacidade de 6 pares de fibra. Tá? Então, você tem, num cabo desses, lá dentro, 6 pares de fibras óticas, e cada fibra dessa te permite, com a tecnologia atual, colocar 120 canais de 100 gigabits. Então, fazendo uma continha simples, se você colocasse toda a capacidade equipada de todas as fibras hoje
com todos os canais utilizados, você teria capacidade de 72 terabits por segundo. Muito maior do que a capacidade que a gente tem hoje no Brasil inteiro de internet, né? Esse valor, um cabo sozinho teria capacidade para absorver toda a internet do Brasil e ainda sobrar. Então, mas por que ele é um cabo que permite isso? Porque é um cabo que tem uma vida útil, né, de 25 anos, ou seja, é um projeto que tem uma longa duração e, obviamente, a gente sabe que 72 teras hoje é uma coisa daqui a 2, 3, 4, 5 anos, imagina daqui a 25 anos. Né? Então, são valores aí que, rapidamente, eles já viram realidade. Né? O fornecedor do sistema é uma empresa chamada TE Subcom, né, uma subsidiária da Tyco, que fabrica o cabo, faz todo o lançamento dele. E como é que a gente faz com esse cabo? Né? Como é que a gente coloca sinal de luz nele? Como é que eu coloco um sinal de luz em Santos e vai sair lá em Boca Raton? Né? É um negócio bastante interessante. Quem trabalha com redes óticas, a maioria de vocês aqui já trabalha com redes óticas, sabe que o sinal ele vai sendo atenuado, né? Conforme ele vai, vamos dizer assim, passando pela fibra, né? Ele vai sendo atenuado e esse sinal vai perdendo sua intensidade, né? Sinal de luz, e precisa ser amplificado. Então, nesse cabo, você tem amplificadores, né? Junto com o cabo, né? Então, ali, nessa foto aí dá até para ver um exemplo de né? Conectado ao cabo. São amplificadores ali, submersos, né? Que fazem a amplificação desse sinal óptico a cada aproximadamente 65 km. Então, a cada 65 km no cabo, de 10.556 km, você tem um amplificador que vai te permitir essa regeneração do sinal óptico. Né? Não existe uma regeneração elétrica, como é comum a gente fazer em sistema terrestre. É totalmente óptico, de ponta a ponta. A latência estimada do sistema 110 milissegundos deve ficar um pouco abaixo disso, né? Uma conta simples, a gente ainda não tem esse valor até ter a real medição, né, quando o sistema estiver funcionando. E esse já é um sistema dos mais modernos hoje disponíveis, utiliza fibras de baixíssima atenuação, né, e fibras com dispersão positiva, né, que a gente fala, dispersão positiva é a famosa dispersão cromática. Né. Hoje, em sistemas submarinos atuais, você tem que corrigir essa dispersão, né. E nos sistemas modernos, né, mais atuais, hoje você já não precisa disso por conta da tecnologia de detecção coerente. Né. Ontem, a apresentação da Finisar, ele até citou isso, ó, que canais de 100 gigas acima de 80 km, recomenda-se sempre usar a detecção coerente, e a tecnologia disponível hoje, com essa tecnologia a gente consegue eletronicamente compensar esses efeitos. E aí, você com uma fibra de baixíssima atenuação, e com a eletrônica disponível, com detecção coerente, a gente consegue canais aí 100 gigas e logo mais canais de 150, 200, 250 gigas. Né? Então, isso é uma realidade que já está mais próxima da gente. Então, um dos objetivos desse painel, né, era mostrar a integração dos cabos ao X. Né? Então, o que seria a integração desse projeto ao nosso backbone? Ele vai ser mais uma via da nossa rede, né? Que é uma rede que abrange uma boa parte já do Brasil, uma rede de fibra ótica, onde a gente presta os serviços de telecomunicações, e muitos de vocês aqui já são clientes nossos, né? Ou parceiros, então já conhecem talvez essa imagem da nossa rede, né? Que é onde a gente tem uma capilaridade razoavelmente boa. E o cabo submarino, né, o nosso par de fibra no Monet, vai estar integrado a essa rede, permitindo a gente aí fazer uma integração de redes e integrando ou entregando serviços, né, de ponta a ponta para vocês. Né. Então, somado aos nossos sistemas internacionais, que nós já temos hoje, nós já temos uma capacidade contratada, né, para Miami, né, mais de uma, né, protegido. Nós também temos capacidade contratada para uma cidade que chama Ashburn, na Virgínia, nos Estados Unidos. Né? E vamos ter, a partir do ano que vem, o sistema Monet integrado a essa rede. Né? Então, toda essa capilaridade de rede integrada à rede internacional vai nos permitir oferecer os serviços que a gente tem hoje, né, com essa extensão bastante interessante para os Estados Unidos. E
obviamente, a gente continua participando do projeto IXBR e conseguimos, a partir desse momento que tiver o cabo, hoje a gente até consegue, mas com capacidade menor. Mas o cabo vai nos permitir altas capacidades, então isso tende a refletir de maneira diretamente, né, nas ofertas que a gente faz no mercado. Então, esse mapa eu trouxe para vocês entenderem onde a Algar hoje tem participação no XBR, né, nos projetos de troca de tráfego. Então, a gente já mais ou menos bate com aquele mapinha nosso de fibras, né? Então, é uma política nossa de, quando está abordando uma cidade, entrando numa região nova, se conectar ao projeto do IXBR daquela cidade, se existir, obviamente. Então, esse mapinha mostra isso, significando que ano que vem, se um provedor, por exemplo, está lá no IXBR de Goiânia, precisa de uma capacidade, eu quero um 10 GB, um 30 GB, um 40 GB de Goiânia para Miami. Então, a Algar vai poder fornecer isso através do PTT, desculpa, através do IXBR, independente de ter que fazer uma última milha, né? Mas faz uma conexão ali, uma VLAN bilateral e pode te transportar. E, para quem é cliente de trânsito IP, obviamente já vai ter todas essas conexões e todos os benefícios dessa capacidade adicional na nossa infraestrutura. E alguns detalhes que eu trouxe para vocês, né? Não é muito extensivo, porque o projeto é muito complexo, tem muita informação, é bastante interessante, a gente gosta de tecnologia, é desafiadora, é bastante coisa nova para aprender. Então, eu trouxe alguns detalhes aqui para vocês rapidamente entenderem, e a gente pode discutir depois, se vocês quiserem me procurar depois no intervalo ou lá fora, a gente pode bater um papo. Tá? Então, uns detalhes que eu trouxe para vocês e são bastante genéricos, valem para vários cabos submarinos. Primeiro, o cabo, né? Como é que ele é? Né? Como é que a gente coloca um cabo desse no meio do oceano, coloca um amplificador e ainda consigo levar esse canal amplificado a cada 50, 60 quilômetros? Né? O cabo ele é composto, né, de várias partes. Né? Então, às vezes a gente fala, não, é uma fibra submarina. Não é uma fibra, é um cabo mesmo. Um cabo composto de fibra, composto de aço, composto de cobre, composto de polietileno, tudo isso aí. Então, basicamente, a fibra é a sua principal função, mas ele tem ali uma camada de revestimento, né, para segurar essa infraestrutura de fibras, uma estrutura de aço que dá a consistência, né, que dá vamos dizer, a espinha dorsal do cabo, né, dá toda a resistência a ele. E você tem esse condutor de cobre. Esse condutor de cobre é por onde a energia é levada para os amplificadores que estão ali fazendo o trabalho de amplificação do sinal. Então, esse é um cabo, dependendo da legislação onde você vai passar ele não é um cabo de telecomunicações, não é um cabo de fibra ótica, é um cabo de energia. Ele é considerado um cabo de energia. Então, segue regras diferentes dos cabos de telecomunicações, porque ele está ali carregando uma capacidade de energia bastante alta, entendeu? A corrente é muito baixa, mas a voltagem é altíssima. Né? Então, são cabos de energias e tem que seguir as regras do cabo de energia. E, obviamente, você tem um isolante, né, em cima desse cobre, porque não pode ter contato com a água do mar. E depois uma cobertura externa do cabo em si. Então, é um cabo bastante robusto, né, permite fazer esse tipo de lançamento, vamos dizer assim, 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros. Diferente do cabo que o colega mostrou ontem aqui, o colega da RNP mostrou o cabo fluvial, né? Era um cabo não energizado, é um cabo que não tem energia, é um cabo de fibras para poder você levar somente a fibras e levar esse cabo a distâncias menores, né? Você não conseguiria atingir distâncias tão longas. E está aí uma foto do repetidor para você, quem tem curiosidade de saber, realmente é muito grande, é um equipamento pesadíssimo, né? E dá para ver aí a ponta A, a ponta B ligada ao cabo, né? E tem um guincho ali, um guindastezinho que movimenta ele dentro do mar, e ele vai sendo lançado junto com o cabo. Então, o navio ele está numa certa velocidade lançando o cabo. Quando chega o momento de entregar um amplificador desse, ele diminui bastante a sua velocidade, tem todo um procedimento de verificação, é um momento bastante crítico do lançamento, toda vez que um amplificador desse vai ser lançado no trajeto do cabo. Né? Então, é um equipamento bastante interessante. Tá?
Então, aí dentro você tem os amplificadores que amplificam aquelas 6 pares. Você tem 12 amplificadores ali para você poder amplificar a transmissão e a recepção. E lembrando, né, esse equipamento vai ficar 25 anos lá no fundo do mar funcionando. Então, são equipamentos com componentes de altíssima qualidade, são controlados, porque o custo de você colocar um negócio ali e ter que trocar é muito grande, né, de ter que parar um barco. Então, vale a pena muitos testes, gastar tempo aí nessa parte de construção. E o navio. Esse é um exemplo de um navio da Subcom, da classe Reliance, que eles fazem lançamentos. Se vocês perceberem, ele tem ali na base dele 3 tanques, né? São 3 tanques onde os cabos são enrolados, né? São ali, e quando ele vai fazendo esse lançamento, os cabos vão sendo desenrolados, correm para o fundo do navio e são lançados. E aí vocês vão perceber 2 detalhezinhos. No fundo e na frente, tem 2 equipamentos aí, que estão em amarelo. Um deles chamado de plow, porque o nome em português é arado, então é um arado mesmo de terra. Ele vai no fundo do navio, ele desce, né? Ele desce para ajudar a enterrar o cabo, porque o cabo, quando ele está próximo da costa, né? Quando ele está sendo lançado ali próximo da costa, ele é enterrado. Então, para evitar problemas com rede de pesca, com âncoras, enfim. Então, próximo da costa é um cabo enterrado, e você tem esse equipamento, que é um arado mesmo, que vai lá no fundo do mar, né, abrindo uma trincheira, uma vala, né, e o cabo vai sendo colocado dentro dessa vala para poder ser enterrado. O cabo e os repetidores, né, os amplificadores que estão junto ao cabo. Então, um equipamento de algumas toneladas que fica ali fazendo esse trajeto enquanto o cabo é enterrado. E depois você tem lá na frente o ROV, né, que é o Remote Operated Vehicle, é um veículo operado remotamente, que ele desce também para o fundo do mar, né, vai lá no leito do mar. Ele tem várias câmeras, várias controladoras, tem algumas mãos robóticas, né, para poder fazer algumas coisas. E, basicamente, o que ele vai fazendo depois é terminando de completar o cabo, né, o enterramento do cabo, e fazendo uma vistoria ali para saber se está tudo de acordo. Então, ele está lá também no fundo do mar, vem passando e completando o que o arado lá, o plow, fez inicialmente. Então, é uma fase do lançamento do cabo bastante complexa, é uma fase muito lenta, né? Você lança poucos quilômetros de cabo por dia, porque você tem que tracionar todas essas máquinas, fazer tudo isso controlado, né? Controlar toda essa fase de enterrar o cabo. Então, não é uma atividade muito simples, não. E, obviamente, depois que você se afasta da costa, já em águas mais profundas, já não se enterra mais o cabo. Aí o cabo realmente ele é lançado no leito do oceano, e quando você vai se aproximando do mar mais profundo, não tem mais leito, né? O cabo fica ali entre 6 e 8 mil metros de profundidade submerso e segue a viagem. Então, esse aqui é só um exemplo do que eu falei, né? Continuando, depois ele terminou de encerrar, segue a vida para frente, segue a rota que já estava previamente planejada, ele vai lançando esse cabo, onde tem, obviamente, leito, onde tem montanhas, isso tudo foi previamente mapeado. Uma atividade prévia de todo o projeto submarino é um survey, onde você mapeia toda a rota, né, onde o cabo vai passar, para identificar o tipo de solo, se tem algum problema. Alguns casos vale a pena desviar, outros casos não vale a pena desviar. Então, essa rota já é toda pré-conhecida, né, e já está traçada para o navio seguir. Então, gente, foi rapidinho, realmente, só para dar uma visão mais técnica do projeto. E, ou, de repente, numa outra oportunidade, a gente pode falar mais, ou fica à vontade também para procurar ou perguntar no momento das perguntas. Obrigado. Seguido, então, o Fernando Rodrigues Antel irá fazer sua apresentação.
Bom dia a todos. É um prazer para mim compartilhar com vocês este importante empreendimento da Antel na região. Eu vou pegar uns minutinhos só da apresentação, porque eu acho que é interessante saber, que vocês conheçam quem é a Antel. E vou falar dos cabos submarinos e os serviços de conectividade e seu relacionamento com os IX do Brasil. Bem, a Antel é a empresa líder em telecomunicações do Uruguai. Sim? Ela tem 42 anos de operação no país e tem os 53% das telecomunicações móveis do país e tem 99% das conexões de banda larga fixa do país, 99%. Falar de banda larga fixa no Uruguai é falar de Antel. Bom, ao longo dos 42 anos, a Antel tem destacado muito em fortes investimentos em todas as linhas do negócio. Eu vou falar alguns deles. Por exemplo, rede de fibra ótica para o lar. Bom, é uma das primeiras de América Latina a implantar essa tecnologia. Bom, se falamos de construção de dos maiores data centers da região, ele ficou operativo no começo de 2016. Este ano tem uma conectividade ótima em toda a região, sim? E foi projetado pensando em dar serviços a toda a região. Sim? Também o desenvolvimento da rede LTE de última geração, que foi dos primeiros de América Latina em implantar esta tecnologia. Estamos falando também dos sistemas de cabos submarinos, que vou apresentar, e bom, a extensão das operações na região. Sim? Perfeito. Eu só para falar de alguns números. Sim? Se nós falamos de LTE, então, na América Latina, sim? O Uruguai tem os 56% de penetração de LTE na população, 56% de penetração de LTE. É dizer, o segundo, que é o Chile, que tem 20%, é quase 3 vezes menos que a Antel em LTE. Se nós falamos de banda larga fixa, bom, as conexões de fibra, sobre o total das conexões de banda larga fixa no Uruguai, são de os 63%. Esses números são muito superiores a países da Europa e só por embaixo de países de Japão e Coreia. Finalmente, se nós falamos de preços também, bom, isto depende de encosta e qual seja, não? Mas algumas das encostas colocam Antel como os preços mais baixos da região, mas o importante aqui é que os preços são competitivos também na região. Perfeito, então, os cabos submarinos. Os sistemas de cabos submarinos existentes hoje no leste da América do Sul são basicamente 9. Sim? Desses 9, 2 deles são da Antel, Unisul 2 e Bicentenário, que são tramos que interconectam a Argentina com o Uruguai. Sim? Mas, bom, afortunadamente para a região, vai vir novos cabos submarinos, o 2017 e 2018, de os quais a Antel é proprietária, junto ao consórcio e nossos amigos do consórcio, de Monet e Tanat. Perfeito. E quais são as características dos cabos atuais? Bom, são cabos que foram construídos, estão operativos no 2000, 2001, já tem mais de 15, 16 anos de serviço. E a vida útil dos cabos submarinos são de 20, 25 anos, o qual eu acho que é um dado interessante para ter em conta. Sim? Bem, são tecnologias mais antigas que as de nossos cabos, capacidade limitada para requerimentos atuais, baixa concorrência, preços elevados comparados a outras rotas similares em outras regiões. Falando concretamente, aqui tem um gráfico. Se nós comparamos 4 das mais importantes rotas, sim, que temos no mundo, a verde é a rota Miami-São Paulo. Como você pode apreciar, os preços são muito mais, estão em cima de preços de outras rotas, como, por exemplo, Los Angeles e Tóquio. Sim? Claramente são superiores. Bom, mas isso está melhorando. No terceiro quarto de 2015, a coisa vai muito melhor e agora já estamos um pouquinho mais perto, sim, de ser competitivos a nível mundial.
Então, esta é a infraestrutura de cabos submarinos da Antel, sim? Nós podemos olhar o cabo amarelo, sim, que já Thiago falou muito bem, tecnicamente dele, e que vai interconectar a Boca Raton, Miami, com Praia Grande em São Paulo, sim? Praia Grande em São Paulo. E vai ter um landing station intermédio em Fortaleza, que também falou muito bem o Thiago, parte da luz vai direitinho já para o Miami, sim? Estamos falando de um cabo também de 72 terabytes de capacidade de interconexão entre o Brasil e os Estados Unidos, muita capacidade. Outro dos cabos em construção de Antel é o TANAT, o que é lila aqui. Este cabo, sim, vai interconectar Praia Grande com Maldonado, no Uruguai. Aqui estamos falando de um cabo de 108 terabytes de capacidade, que juntos com estes cabos operativos, hoje, sim, que são Unisul e Bicentenário, vai oferecer ao Brasil uma capacidade potencial de 108 terabytes por segundo de interconectividade entre o Brasil e a Argentina. Bem, adicionalmente, aqui podemos ver um cabo que não é nosso, é o cabo Júnior, aqui, que interconecta Praia Grande em São Paulo com o Rio de Janeiro. É da Google, mas nós já temos um acordo muito interessante que vai garantir muita capacidade por muitos anos para a Antel, para interconectar também com o Rio de Janeiro, sim? Perfeito. Então, aqui temos um detalhe dos landing stations envolvidos em tudo isto, sim? Da Antel. E aqui temos uma figura que eu acho que é particularmente interessante. A figura mostra a interconexão de Uruguai, sim, é uma rede de fibra que tem presença em todas as cidades do Uruguai, e adicionalmente mostra pontos de interconexão na fronteira com a Argentina e com o Brasil. Vocês podem apreciar também, bom, claramente por cabos submarinos, mas particularmente você vê 4 pontos de presença com o Brasil, não, de interconexão. Então, o que eu quero mostrar aqui? Outra alternativa de interconexão que oferece o Uruguai, sim, que oferece a Antel, é via terrestre para o sul do Brasil, para sair por os cabos submarinos em Maldonado, Uruguai. Se vocês olham onde fica Porto Alegre, onde fica, sim, Praia Grande em São Paulo. Claramente, para Porto Alegre, um ponto muito interessante é sair por o sul, por Uruguai, que fica mais perto, sim, para interconectar com a Argentina, com o resto da América do Sul, mas também como uma saída independente para o resto do mundo. Então, benefício da infraestrutura de interconexão da Antel: maior largura de banda disponível na região, redução da latência na região, mais opções para operadores locais, possível redução de preços, maior confiabilidade, incrementos da robustez da interconexão regional. Então, temos essa infraestrutura, sim, de interconexão, temos capacidades também contratadas, e sobre isso, uma rede, sim, MPLS-IP, sim, que vai dar interconectividade a diferentes pontos da região e dos Estados Unidos. Onde presença Antel? Bom, no Brasil, claro, no Uruguai, nos Estados Unidos, na Argentina, sim? E, bom, particularmente no Brasil, sim, está na fase final de criação e já de permissos para a venda de os serviços, Antel Telecomunicações Brasil, que vai ser a empresa, sim, nossa dentro do Brasil, sim. E o que vamos fazer? Bom, eu vou falar um pouquinho de os pontos de presença, então, para resumir onde é. Se falamos de Uruguai, Uruguai todo. Se falamos de Estados Unidos, New York, em Telex. E também na Flórida, em Miami, em Terremark e em Boca Raton. Se nós falamos de Argentina, temos em Buenos Aires Barraca, Chacarita, Cavazzi e Pacheco proximamente. Se nós falamos do Brasil, bom, falamos de São Paulo, na cidade mesmo de São Paulo, vários pubs, e, bom, e Praia Grande. Se nós falamos de Rio de Janeiro, falamos da cidade do Rio de Janeiro. Se falamos de Rio Grande do Sul, falamos de, claro, Porto Alegre, e também os pontos de fronteira como Chuí, Quaraí, Santana do Livramento, Jaguarão. Se não falamos de Ceará, em Fortaleza. Sim?
Bom, muito bem. Então, aqui é a Antel Telecomunicações Brasil, sim? Que a Antel Telecomunicações, então, é a dona de vários POPs dentro do Brasil, nas cidades importantes, e vai ser mais cidades importantes, e com interconectividade entre os POPs, e o dono da parte dos cabos submarinos dentro do território brasileiro, sim? Também a Antel, que é, bom, vai ter clientes dentro do Brasil, e aqui é muito importante, e parceiros dentro do Brasil. A Antel não é um provedor de loop local, não é um provedor de redes locais, nós somos complementários deles, sim? Nós damos algo que eles precisam, sim? E eles podem dar coisas que nós precisamos. Então, nossa ideia é gerar relações de parceria também com redes locais e relações, por suposto, de ganho-ganho, sim? Que eu acho que é útil para qualquer desenvolvimento e qualquer acordo. Então, vamos ver. Quais são os serviços, então? Os serviços são capacidade, claramente, de WDM, sim? E qual é o objetivo? Quais são os clientes potenciais? Empresas, corporações, organizações com presenças nos POPs da Antel Telecomunicações, claro. Outra alternativa são provedores do Brasil que pretendam conectar sites de seus clientes com sites dentro do domínio do Grupo Antel, pode ser Estados Unidos, Argentina, compreende, ou o Brasil mesmo, ou dentro do domínio de provedores associados. Nós já temos provedores associados para chegar a toda a Argentina, por exemplo, e aos Estados Unidos. Sim? Então, vamos concretamente falar. O que estamos falando com esta capacidade? Bom, a venda de capacidade de WDM, um exemplo é este daqui. Suponho que temos um cliente que tem presença no POP de Antel, dentro de telecomunicações, não? Antel Telecomunicações Brasil. Quer se conectar com outra ponto dentro de uma rede de um parceiro, sim? Dentro do Brasil. Perfeito. Nós damos a parte de interconectividade entre nossos POPs, e o parceiro dá a parte local. Ótimo. De quem é esse cliente? Pode ser de nossos parceiros ou pode ser nosso, sim? Depois temos outro cliente aqui que, bom, tem presença no POP de Antel também, mas agora o destino é um cliente fora, sim, do país, fora do Brasil. Perfeito também. Damos a parte internacional e utilizamos parceiros dentro dos Estados Unidos ou dentro da Argentina. É interessante. Esta capacidade pode ser também para quê? Se temos um cliente aqui que quer se interconectar com o NAP das Américas, com o Terramarx, damos a capacidade e ele faz seus acordos depois de trânsito IP lá diretamente em Miami. Eu acho que é interessante. Bom, outra alternativa de serviço é claramente trânsito IP, sim. Neste caso, estamos falando de clientes potenciais, ISPs, corporações, organizações que disponham de seus próprios recursos de internet, estamos falando de sistemas autônomos, sim? Então, tem três modalidades aqui para oferecer esse serviço. Uma alternativa é, bom, se o cliente tem presença no POP da Antel, sim? Isto é todo Antel Telecomunicações Brasil, se tem presença no POP de Antel, bom, fazemos uma cross-conexão, estabelecemos uma sessão BGP, e temos o acordo de trânsito, sim? Aonde pode chegar o cliente? Bom, depende do que ele quiser. Se ele quer chegar à região, poderá chegar à região. Se ele quer chegar a alcançar toda a internet, toda a global, bom, nós daremos o trânsito para ele. Claramente terá várias comunidades para gerenciar seu tráfego, os serviços habituais de trânsito IP, sim? Outra alternativa, e isto é obrigado ao PTT, nós ficamos muito gratos com o PTT e é uma oportunidade ótima para nós, a infraestrutura dos PTT nas zonas metropolitanas. E, bom, é ótimo. Se eu estou, então, vou estar data centers com presença no PTT, já seja Rio Grande do Sul, também em São Paulo, Rio de Janeiro, compreende? Então, se tem um cliente que está conectado a outro data center com ponto de presença no PTT, bom, perfeito, podemos fazer uma vila multilateral, estabelecer uma sessão entre nós, ou podemos utilizar uma vila privada, se quiser, fazemos uma sessão BGP entre nós e damos o mesmo serviço. Outra alternativa, claro, é um cliente que não se encontra num PTT da zona metropolitana que está Antel.
Bom, nesse caso, pode contratar um CDY em PLS, sim, capacidade, até chegar a algum ponto do PTT metro que se encontra Antel e damos o mesmo serviço. Sim? Perfeito. Então, como último de os serviços que nós oferecemos é o que é a interconectividade privada, sim? Já seja de VPNs de camada 2 ou VPNs de camada 3. Bom, neste caso também, clientes potenciais, empresas, corporações, organizações do Brasil, com presença em alguns dos POPs de Antel Telecomunicações. Provedores do Brasil também, que pretendam conectar sites de seus clientes com sites dentro do domínio do grupo Antel, todo, Argentina, Estados Unidos, ou dentro do domínio de provedores associados. Sim? E agora, para que fique bem claro, este último serviço é um cliente, novamente, com presença no POP de Antel, que quer interconectar com outro ponto dentro de um provedor associado dentro do Brasil. Sim? Aqui está o Brasil. Então, bem, nós vamos estabelecer com esses parceiros associados interfaces NNI, que são muito usadas, já temos várias na Argentina, nos Estados Unidos. E, bom, vamos dar esta parte local dentro do Brasil e o parceiro também vai dar sua parte dentro de sua rede. O cliente nosso ou de nosso parceiro, não é importante isso. E, bom, aqui tem outra alternativa, que é um cliente dentro de uma rede de um parceiro local e fora do país. Claramente, se aqui é Uruguai, a rede local é Antel. Sim, podemos chegar a qualquer cidade, mas se é nos Estados Unidos, temos outros parceiros que vai chegar ao destino que vocês quiserem. E, bom, nós vamos dar esta parte internacional de interconectividade com os Estados Unidos. Perfeito. Também, se você quiser, isto é importante também, se ele tem presença no ponto de troca de tráfego metropolitano e esta interconectividade privada quer ser estabelecida através da infraestrutura do PTT como uma VLAN privada, perfeito, nós damos essa interconectividade ali e a partir de ali entra a nossa rede. Sim? Aqui um caso de VPN de camada 3, e neste caso o cliente tem 6 pontos de presença, mas agora quer uma VPN de camada 3. Sim? Perfeito. Neste caso, bom, um cliente dentro da zona metropolitana ou do POP, e tem 2 pontos de presença dentro de um parceiro brasileiro, e outro ponto de presença em outra rede de outro parceiro brasileiro. Aqui um CDY, porque como é um ponto só, não precisa estabelecer uma VPN de camada 3, e outros 2 pontos internacionais. Perfeito, não podemos dar esse serviço, damos a parte de infraestrutura aqui, e, novamente, podemos utilizar a infraestrutura do PTT para conseguir isto. Sim? Perfeito. Bom, finalmente, sim? Como resumo, então, Antel Telecomunicações, sim? Brasil, é um novo ator, então, nas telecomunicações do país. Tem uma infraestrutura e uma interconectividade submarina própria, o qual eu acho que é de destaque para Antel. Tem pontos de presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Miami, New York, Buenos Aires e Uruguai todo. E, bom, na medida que as operações se incrementam no Brasil, vamos incrementar também os pontos de presença. Temos enlaces de alta qualidade, ampla largura de banda, alta disponibilidade, mínimos atrasos, fibras ópticas, que tem o menor trajeto possível de interconexão, mínimos atrasos, então, e com a última tecnologia disponível, sim? Por isso essas grandes capacidades. E, finalmente, temos uma rede sobre isso, MPLS-IP, com engenharia de tráfego, com alta qualidade dos serviços oferecidos e muito maleável, muita alternativa de serviços podemos dar. Acordos de última milha com provedores locais, interconexões com o PTT em diversas cidades do Brasil e ofertas de serviço de conectividade ampla, trânsito IP, capacidade de WDM e conectividade privada, camada 2 ou camada 3. Sim? Bom, muito obrigado. Estamos à sua disposição, deixamos nossos contatos e, bom, ficamos muito contentes depois de intercambiar uma conversa com vocês. Sim? Obrigado.
Dando seguimento, Salomão, então, da Angola Cables. Bom dia a todos. Milton, obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco sobre os trabalhos que a Angola Cables faz. O Angola Cables é uma companhia bastante jovem, de um país jovem também, porque Angola é um país jovem. Ela reflete uma decisão estratégica do país de se tornar um ponto importante, significativo nas comunicações africanas, principalmente nas comunicações da parte oeste da África. Essa visão de governo, ela se reflete também na visão dos acionistas da companhia. Hoje, a companhia tem como acionistas a companhia estatal angolana Angola Telecom, a Unitel, que é uma empresa privada, a maior empresa de telecomunicações do país. MS Telcom é uma companhia que pertence à empresa petrolífera angolana, Movicel, uma empresa privada, e Estatel também. Então, o que eu vou conversar um pouquinho aqui pela manhã, ela reflete toda uma decisão estrutural, né, do Estado angolano, de se tornar um elo importante nas comunicações no Hemisfério Sul e principalmente na África. A companhia ela tem, hoje, as mãos operativas muito fortemente ligadas ao cabo OX. O OX é um cabo que vai por toda a costa oeste africana. Eu vou comentar um pouquinho depois sobre ele. Ela está fazendo um investimento bastante substancial num cabo que cruza o Atlântico, né? Investimento real, o cabo está em construção, e ela é uma das participantes do grupo de empresas que viabilizou o projeto Monet, assim como Algar Telecom, Antel e o outro parceiro, que é a Google. Se nós olharmos um pouquinho sobre o cabo OX é um cabo que veio preencher uma necessidade dentro da África de conexão de países da costa oeste. Esse cabo, as fibras, os pares de fibras, estão divididos em diferentes atendimentos a diferentes países. Por exemplo, a África do Sul tem um par exclusivo para ela, ligando a África do Sul até a Europa, Portugal. Angola, ela participa ativamente de um par de fibra e o divide com mais 2 países, a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim. A África do Sul também participa de um par de fibras e o divide com a Nigéria. Então, a África do Sul tem um par exclusivo dela e tem um segundo par que ela divide com a Nigéria. E há um outro par, o quarto par, que ele toca todos os países que fazem parte dessa iniciativa africana. Esse cabo, originalmente, ele foi construído pela Alcatel, embora seja um cabo novo, a tecnologia inicial era uma tecnologia de detecção e intensidade, então ele entrou com uma capacidade um pouco menor, e hoje esse cabo está sofrendo uma atualização tecnológica para trabalhar com transmissão coerente, então, sistemas de 100 gigabits por segundo, por exemplo. O cabo que cruza o Atlântico, o South Atlantic Cable System, é talvez uma das coisas mais inovadoras aqui da região do Hemisfério Sul, né? Porque, normalmente, a nossa interação comercial, as trocas comerciais do Hemisfério Sul, se dão com o Hemisfério Norte. Embora hajam trocas também no sentido leste-oeste, mas essas trocas não estão refletidas no sistema de comunicação. Então, se a gente for falar de tráfego no Brasil, a gente sempre vai estar falando de tráfego do Brasil ou da América do Sul para o norte, e nunca no tráfego que sai do Brasil e vai para o leste, por exemplo, ou para o oeste. O oeste menos ainda, mas para o leste menos, né? E esse cabo ele rompe um pouco essa dinâmica e traz ao mercado uma outra alternativa, que é a conexão direta entre a América do Sul, Fortaleza, e a África, Luanda. Então, dentro de Fortaleza, você tem um nó extremamente estratégico de comunicações, né, que se ramifica pelo Brasil e pela América do Sul como um todo, e em Luanda, um fato semelhante, um nó extremamente estratégico de comunicações que se ramifica pela África. Então, pela primeira vez, você pode considerar uma baixa latência, 6.000 quilômetros de cabo, conectando 2 continentes e 2 mercados que têm muitas coisas em comuns. Uma delas é onde se concentra o maior número de países que falam português no mundo. Então, bastante interessante, uma iniciativa pioneira. Esse cabo ele entra em operação no começo de 18, ele entra com 40 terabits por segundo, a gente espera que ele se esgote rapidamente, porque ele é uma novidade, então é difícil de dizer qual é o tráfego que tem do Brasil para a África, a gente vai começar a descobrir isso agora, né? A iniciativa toda de Angola,
ela hoje faz com que esse cabo que cruza o Atlântico se interconecte também com o cabo WOX. E dessa forma, pessoal, a gente consegue estabelecer, né, 2 elos de ligação, um na costa oeste africana, né, de norte para sul, com um nó de conexão para o Brasil, ou para a América do Sul, e um norte-sul também no Brasil, que é de Praia Grande até Miami, com um nó de conexão com a África. Então, a gente consegue fazer com que tráfegos que sejam originários ou na África ou no Brasil, que se destinem à América do Norte e Europa, tenham uma outra rota, uma rota alternativa de transmissão. E uma rota alternativa é sempre bom. É bom para melhoria de preços, é bom para redundância, é bom para você considerar aspectos técnicos como latência e coisas que sejam relevantes no desenvolvimento dos serviços. Lá em Angola, a companhia construiu uma land station numa praia, Sangano. Né? Aqui tem alguns dados sobre essa land station, e é onde está conectado o cabo SAX, o cabo WOX, perdão. E onde estará conectado também o SAX. Então, com isso, essa land station se torna o nó de interconexão entre os dois sistemas, o sistema que cruza o Atlântico e o sistema da costa oeste africana. O SAX ele tem 2 land stations, uma em Fortaleza, está em construção, e uma lá em Luanda, que já está pronta, é de Sangano. Né? Ele se interconecta ao Monet em Fortaleza e ele se interconecta ao cabo WOX, lá em Luanda. Então, é um cabo que nasce interconectando duas espinhas dorsais de transmissão, norte e sul, que ligam a África e a Europa e a América do Sul à América do Norte. Né? O SAX ele é uma iniciativa, hoje, 100% apoiada pelo governo angolano. Ele tem um mecanismo todo de financiamento soberano, ou seja, o próprio país está fazendo as garantias, está provendo as garantias para que o financiamento seja o necessário para a construção do cabo. E o que ele almeja com isso? É um alinhamento com a orientação estratégica de transformar Angola num hub de comunicações, né? Num hub de comunicações tanto norte e sul, quanto num hub de comunicações no sentido leste-oeste. Então, esse cabo ele tem um papel extremamente importante nessa decisão estratégica do país. Como é que o cabo está hoje, né? Então, o contrato já está feito, o cabo está sendo produzido, o survey do mar está sendo conduzido. Então, todas as atividades que são pertinentes ao lançamento de um cabo submarino estão em andamento. E nessa transparência tem uma foto da reunião de kickoff, né? Então estão lá representantes do nosso fabricante, né, o pessoal do Japão, o nosso CEO e o time todo de engenharia e planejamento da companhia. Esse cabo ele induz a companhia a fazer um investimento também no armazenamento e processamento de informação, ou seja, data center. Né? Então, uma visão importante das telecomunicações é integrarmos os data centers através de redes de capacidade extremamente alta e baixa latência, para que serviços em nuvem não sofram as penalidades decorrentes de uma limitação de banda ou de limitação de tempo de propagação, que é a latência. Então, a companhia está investindo num data center em Fortaleza. Esse data center ele está integrado a uma cable land station. E essa cable land station é onde estará ligado o cabo SAX. O cabo Monet, por outro lado, ele está ligado numa segunda land station que a empresa está fazendo em Fortaleza. As 2 land stations ficam muito próximas, cerca de 600 metros uma da outra, e se interconectam por um bundle de fibra, por um cabo com múltiplas fibras. No Monet, já bastante comentado aqui, de uma forma extremamente precisa e construtiva, são 3 as estações, né, de ancoragem do cabo, uma em Praia Grande de Santos, outra em Fortaleza e a outra em Miami. O Monet em si, ele praticamente já está no mar. O cabo está no mar. As estações aqui ainda estão em fase de construção, e depois da fase de construção tem os sistemas todos de transmissão, que a gente chama de SLTE, e o sistema de energização. A configuração ela é do tipo uma branch, né, uma derivação que tem em Fortaleza. Então, no caso específico de Angola Cables, a companhia detém 2 pares de fibra. Um desses pares de fibra é derivado em Fortaleza, então ele sai do cabo, entra em Fortaleza, volta para o cabo e vai para a rota normal. E o outro par de fibra é direto, sai
Miami ou Praia Grande e vai direto no outro extremo. Então, daí a configuração trunk and branch. Né? Branch é a derivação, trunk é o que vai rápido, vai direto. Os investidores desses cabos, além das empresas que estão aqui honrosamente representadas na mesa, tem a Google também, que é um dos investidores. Né? O Monet, comentei há pouquinho, ele tem esses pontos de amarração todo lá em Boca Raton, na Flórida, e dali pode se conectar a Miami, ENAP das Américas, ou alguma rede interna nos Estados Unidos. Dentro de Fortaleza, ele pode se conectar às redes terrestres brasileiras, ou mesmo às outras redes que o país tem na costa. E em Praia Grande, em si, é um ponto de ancoragem. Então, ele tem que sair de Praia Grande, atravessar aquela região da Baixada Santista e chegar até São Paulo. E, em São Paulo, ele se interconecta aos data centers da cidade, ao ponto de interconexão de tráfego, enfim, ele se integra à rede de telecomunicações do país. Né? Hoje, o sistema opera a 100 gigabits por segundo, 100 gigabits com detecção coerente. É uma tecnologia bastante eficiente, moderna, né? Embora tenha mais modernas, atualmente tem 150 gigabits por segundo, com uma modulação um pouco diferente da que nós usamos, mas é uma tecnologia muito eficiente e deve suportar as demandas dos próximos 15, talvez até mais anos. Sacks e Monet se interconectam de uma forma bastante proativa. Né? Então, tráfego que tem um destino, por exemplo, de São Paulo, da região sudeste do Brasil, para os Estados Unidos, vai direto através do sistema Monet. O tráfego que se origina no Brasil, de uma forma geral, ou em Fortaleza, ou no Brasil, de qualquer ponto, e que não necessariamente tem como destino os Estados Unidos, mas pode ter como destino a África, ou pode ter como destino a Europa, eles encontram uma outra rota, uma rota alternativa, de latência igual ou menor, e, no mínimo, uma rota que provê uma proteção. Então, essa lógica é bastante interessante, porque dá uma flexibilidade de distribuição de conteúdos e de serviços em nuvem bastante eficiente. Tanto em Angola quanto no Brasil, as duas pontas do cabo Sacks elas estão conectadas a data centers. E o data center lá em Angola, carinhosamente chamado de Angonap, né? Angola Network Access Point, também é uma iniciativa da companhia, localmente, é uma iniciativa nova, hoje hospeda muitas empresas locais. As escalas de comparação das quantidades de empresas não são as mesmas que tem em outros mercados, mas, quando a gente olha relativamente ao mercado, é um elemento extremamente relevante ao desenvolvimento das comunicações locais. Né? Então, Luanda é uma cidade que tem 6 ou 7 milhões de habitantes. Né? Então, uma cidade que a população equivalente à do Rio de Janeiro. E Angola passou por uma guerra civil muito grande, então há uma reconstrução permanente do país com pesados investimentos em infraestrutura. E uma das infraestruturas que se mais investe no país são as de telecomunicações, em redes modernas, ou quer seja redes de terceira geração ou quarta geração de telefonia móvel, quer sejam redes modernas de comunicações óticas. Essas redes são fundamentais ao desenvolvimento do país. Então, o país passa por um ciclo muito importante de desenvolvimento. Uma virtude, não que a guerra traga virtude, mas uma virtude é que o país não tem um legado. Né? A gente aqui no Brasil tem um legado danado do cobre. É só andar na rua que a gente vê aquele horror de cabo de cobre pendurado lá, e muitos deles com pouco uso. Quando você reconstrói toda uma infraestrutura, como é o caso de Angola, esse legado não existe. Então, você pode dar um passo à frente na tecnologia e no atendimento à sua população. Hoje, as regras que o Angonap tem para hospedagem são as regras comuns a todos os data centers de alto desempenho. Né? Essa transparência resume basicamente isso. Então, tudo que você encontra num data center de última geração em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar no Angonap, que está na outra extremidade do cabo Sacks. Né? Os serviços são os serviços básicos de data center, vão desde uma hospedagem, mas tem máquinas virtuais, tem serviços em nuvem, tem aquilo que é tradicional. E o que é que tem de diferente? Né? É que ele está integrado a um sistema de comunicações de altíssimo desempenho, banda passante elevada e baixa latência. Esse quadro resume um pouco das atividades que o Angonap faz, né, que vai desde uma troca de tráfego, né, até a hospedagem do domínio angolano .AO, a colocation, serviços de POP virtuais, os serviços tradicionais que a gente tem nos data centers. Né?
Existe um ponto de troca de tráfego da companhia, o Angonix, né, Angola Exchange Point, também motivo muito orgulho da companhia, porque você construir tudo isso a partir de uma infraestrutura que está sendo reconstruída, a partir de um país que passa por uma modificação estrutural muito grande e vem emergindo de uma situação de guerra civil de décadas, é um desafio muito grande, né? A gente nunca teve guerra civil aqui no Brasil, então não sabe muito bem medir o quanto isso custa para a sociedade, né? O quanto isso dói no bolso e no coração de cada pessoa. Então, essas conquistas são muito relevantes ao país. Esses são os objetivos do Angonix. É criar uma maneira eficiente da troca de tráfego interna, como é qualquer ponto de conexão de tráfego, diminuir os custos de trânsito, né, você fazer com que os custos sejam atrativos o suficiente para que a sociedade perceba nos serviços prestados, né, um valor coerente com aquilo que ela paga, e também fazer com que haja um vetor de indução ao desenvolvimento do uso da internet local, quer seja para aplicações comerciais, quer seja para aplicações de ciência, tecnologia e educação. Hoje, o Angonix, honrosamente, ele ocupa a 3ª posição em nível africano, que é bastante importante isso, né? Você vê, tem países na África com mais de 200 milhões de habitantes, como Nigéria, tem países que tiveram um ciclo de desenvolvimento grande, como a África do Sul, e Angola está numa posição muito comparável. Bom, em conclusão, pessoal, acho que Angola, no meu ponto de vista, é o país que mais investe em infraestrutura aqui no Atlântico Sul. Os cabos SACS, o cabo WOX, está do outro lado do Atlântico Sul, mas ainda é Atlântico Sul, e o cabo Monet, da qual ela é um dos investidores, se somados esses investimentos, a gente rapidamente chega a mais de $500 bilhão em CAPEX, em dinheiro investido em ativos para a companhia trazer serviços diferenciados ao mercado. E eu acho que não tem ninguém fazendo alguma coisa equivalente no Atlântico Sul nesse momento. A companhia Angola Cables, de forma sinérgica a uma decisão do governo, do Estado angolano, é um vetor de investimentos de Angola nesse segmento de tecnologia que diz respeito às redes de comunicação de alto desempenho. Então, quando Angola se propõe a fazer um investimento no Brasil, esse investimento tem como vetor a companhia Angola Cables e está sinergicamente ligado aos interesses e à estratégia do país de hospedar, de distribuir conteúdos, por exemplo, brasileiros dentro da África, o que para nós é extremamente eficiente, né? Porque a gente está acessando, como mercado, o 2º maior mercado de língua portuguesa do mundo. Angola ela constrói uma excepcional rede física no Atlântico Sul, mas ela não para por aí. Há também uma decisão estratégica de construir uma rede também de tecnologia avançada de camada 2 e 3. Então, sinergicamente ao investimento feito em camada física, a companhia também executa investimentos para fazer com que a exploração de serviços em camada 2 e 3 tenham um desempenho diferenciado. Curiosamente, as cidades de Luanda e Fortaleza passam a assumir papéis estratégicos dos dois lados do Atlântico. Luanda enquanto WOX, Fortaleza enquanto Monet, e ambas interconectadas pelo SACS. Essas redes de camada 2 e 3 que a companhia constrói na África, recentemente foi inaugurado, por exemplo, o POP da África do Sul, elas se refletem no Brasil, né? E, especificamente, em nível da região sudeste, onde começam os primeiros investimentos, bem como no Nordeste, em Fortaleza. Eu agradeço a atenção de todos, e era essa a nossa mensagem para a audiência. Dando continuidade, então, eu chamo o João Pedro, da Elalink, para poder fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês para debater um pouco sobre o tema de cabos submarinos e integração com a IXBR, esse projeto tão importante do Comitê Gestor da Internet. Basicamente, vamos falar, então, de infraestrutura de internet, né? E é impossível falar de infraestrutura de internet sem falar sobre os cabos submarinos, por um motivo muito simples.
mais de 99% de todo o tráfego da internet passa por cabos submarinos. Então, o cabo submarino, como meus colegas que falaram anteriormente, muito bem colocaram, são atores protagonistas desse debate. Temos no mundo hoje cerca de 360 cabos submarinos já lançados. Quem tiver interesse no tema pode acessar o site da Telegeography, que tem um mapa interativo. Você pode ir clicando nos cabos, você vê quem são os acionistas, os investidores do cabo, você vê a capacidade, a idade do cabo, onde são as landing stations. É um mapa muito interessante para quem tiver interesse em se aprofundar no tema. Olhando especificamente para a rota aí do Atlântico, nota-se uma enorme oferta de cabos submarinos e, portanto, de capacidade no Atlântico, conectando a Europa com os Estados Unidos. Em segundo lugar, vem também o Atlântico conectando o Norte-Sul, ou seja, os Estados Unidos com o Brasil ou a América Latina. Fica claro a deficiência de conectividade entre a América do Sul e a Europa, né? Sempre lembrando que nós fomos descobertos pelos ibéricos, né? Então, nós temos uma ligação histórica aí que, ao longo dos anos, foi se perdendo. Quando ainda vivíamos a época dos cabos telegráficos, até aí 1920, 1900 e pouco assim, nós tínhamos ainda uma grande quantidade de cabos telegráficos para a Europa. Ao longo do tempo, especificamente de 2000 para cá, final dos anos de 1990, por aí, é que foram se lançando muitos cabos nessas outras rotas e não se lançou cabos no Atlântico ligando a América do Sul com a Europa. O motivo disso é que nessa onda dos cabos submarinos óticos, e você já tinha um ator importante aí, que eram as OTTs. E as OTTs foram predominantemente fundadas e cresceram nos Estados Unidos, então ficou uma topologia mundial assim muito USA-centric, ou seja, ficou muito voltado para os Estados Unidos. Pegando aqui emprestado um chart que o colega da RNP fez numa palestra anterior, com autorização dele, nós temos aí uma visão dos cabos que estão sendo lançados, conectando o Brasil já com a mais nova tecnologia de 100 GB. A gente pode chamar aí a segunda grande geração de cabos óticos. Se você considerar a primeira nos anos 2000, só que lembrem, em 2000, as pessoas faziam uma coisa que talvez vocês não se lembrem, elas falavam ao telefone. E, hoje em dia, a demanda é muito mais de dados do que do tráfego de voz. Mas, então, isso muda as características e as necessidades dos cabos. Alguns cabos vêm sofrendo upgrades ao longo dos anos para continuar capazes de oferecer capacidade cada vez maiores, mas tem um limitante que, quando eles foram concebidos, a realidade do mercado, a demanda era outra. Aqui, olhando assim em termos de escala, é gritante a deficiência de conectividade entre o Brasil ou a América do Sul com a Europa. Se você falar de uma conectividade aí do Brasil, sei lá, você pegar 10 gigas e comparar com os Estados Unidos para o mesmo período de tempo, você está falando de 10 teras. Então, é 1000 vezes maior a oferta de capacidade na rota Estados Unidos-Brasil do que na Brasil-Europa. E aí fica um pouco a questão que o colega Salomão colocou, qual é o tráfego que tem para a Europa. Nós vamos saber quando houver
essa conexão direta, porque a conexão atualmente existente é uma conexão do ano 2000, mais ou menos, e que já é também um cabo que não sofreu upgrades, é um cabo que foi lançado por um consórcio de operadoras, cerca de 25 operadoras, e ele não tem uma grande capacidade para oferecer no mercado. Bom, aqui talvez seja o slide mais importante dos 14 slides aí da apresentação, porque tem a ver com o tema de hoje fortemente. Por que a Europa? Além de termos sido descobertos pelos ibéricos, além dessa questão cultural toda importante, porque lá é o local onde estão 7 dos 10 maiores pontos de troca de tráfego. Então, se você considerar que, por exemplo, você pega o projeto IXBR, e se você tiver uma ligação de alta capacidade, baixa latência, baixo custo, ligando a América do Sul com a Europa, é como se você expandisse a rede brasileira para o continente europeu, porque você tem todas as conveniências da racionalização de custos, ao estar acessando os pontos de troca de tráfego, e você tem acesso a 75% do conteúdo da internet que está nos Estados Unidos, está também na Europa. Então, você tem uma opção muito interessante. Sem falar nas aplicações também para as redes corporativas e cloud, porque o Brasil é um celeiro muito importante de investimento de empresas multinacionais europeias. Então, nós temos empresas centenárias que estão aqui no Brasil e que necessitam fazer suas videoconferências, precisam conectar os seus headquarters. Outro aspecto importante dessa ligação direta também é o tema da privacidade, porque hoje, outra regra de 99% é o seguinte: 99% do tráfego que sai do Brasil passa pelos Estados Unidos. E grande parte por data centers que, segundo é amplamente conhecido, são monitorados por órgãos de segurança, agências de informação estrangeiros. Isso não é interessante para a soberania, não é uma coisa desejável, é uma coisa que, podendo ser evitada, tanto melhor. Então, tem um exemplo aí do Map of the Americas, onde, segundo consta, 2 andares são ocupados pela NSA. Então, os cabos já entram e passam sobre um processo de monitoramento. E, recentemente, houve alguns escândalos e incidentes diplomáticos entre os 2 países, sobretudo na questão do Snowden. E não podemos menosprezar que agora temos um fator novo, que é o presidente eleito Donald Trump, que prometeu em sua campanha dificultar muito a questão da imigração e chegou até a prometer a construção de um muro isolando, né, o norte do México. Só que, se você olhar no mapa, quer dizer, se ele construir esse muro, ele não vai isolar apenas o México. Ele isola, claro, que se você desconsiderar o Canal do Panamá, mas ele isola todo o continente latino-americano. E se ele resolvesse fazer isso sob o ponto de vista de telecomunicações, sobre os cabos submarinos? Se ele desligasse da tomada os cabos que chegam lá. Então, sob o ponto de vista de soberania, de estratégia, de cibersegurança, é muito importante o país ter uma ligação direta com a Europa. Outro aspecto, latência. Se você hoje, né, a comunicação com a Europa, ela vai para os Estados Unidos e volta para o Brasil. Você percorre basicamente o dobro da distância. Até porque, pouca gente sabe, mas Fortaleza-Lisboa é 60 quilômetros mais perto do que Fortaleza-Miami. O voo demora mais, por questão de rotação da Terra, correntes de vento e tudo, mas geograficamente é mais perto. Então, latência, tendo em vista a mesma tecnologia, quanto mais curta a rota, melhor, né? E aí são aplicações importantíssimas, como mercados financeiros, os high-frequency traders, que são a última geração aí do mercado financeiro. Em toda a indústria de gaming, que é crescente e importante, muito difundida no Brasil, são sensíveis à latência. E sem falar em coisas também como
observatórios astronômicos ou qualquer aplicação científica que pode ser monitorada à distância, remotamente, como, por exemplo, o Observatório Astronômico que está sendo construído no Chile, o LSST, ou mesmo o acelerador de partículas de Genebra. Então, são coisas que dependem muito de uma baixa latência e uma grande capacidade. Por isso, então, foi proposto a construção desse cabo ELA-Link. ELA vem de Europe Link to Latin America, que é um cabo submarino de 72 terabits, são 4 fibras com 18 teras cada uma, porque ele já usa essa modulação 8QAM, então ele tem 18 teras por par de fibra. E, para a construção desse cabo, foi feito um consórcio entre a Telebrás e uma empresa europeia chamada IslaLink, e criou-se essa joint venture chamada ELA-Link. É uma empresa cujo nome formal é Cabos Brasil Europa S.A., mas então ela está no processo de construir esse cabo de 9.200 quilômetros que liga Fortaleza e Santos, que são os 2 principais pontos de entroncamento de cabo submarino no Brasil, com Portugal, que é um importantíssimo centro também de entroncamento de cabos, inclusive com a costa da África toda, e ele vai um backhaul terrestre de Portugal até Madrid, são cerca de 700 quilômetros, com redundância, proteção, altíssima capacidade. O continente europeu tem enorme disponibilidade de fibra apagada, então você pode fazer isso a baixos custos, ou seja, você não pensa no cabo chegando apenas em Portugal, mas ele vai ser levado até Madrid, e de lá você está no coração, você vai para Londres, você vai para Amsterdã, você vai para onde você quiser da Europa. A ELA-Link, então, ela é uma empresa neutra, ela é independente, e a missão dela é acomodar as operadoras e as OTTs que desejarem essa conectividade e poder proporcionar ao segmento de infraestrutura de internet do nosso país um fácil, rápido e competitivo, assim, comercialmente, acesso ao continente europeu. Bom, era isso, pessoal. Opa. Então, aqui os meus contatos. Muito obrigado. Aproveito, então, para as perguntas. Pessoal, não se acanhe, porque senão eu vou fazer um monte de perguntas aqui, né? Rubens Kiel Júnior, Nick BR. Alguns desses cabos submarinos, eles são potencialmente concorrentes de rotas terrestres. É o caso tanto lá de São Paulo, Uruguai, que potencialmente tem caminhos terrestres, quanto São Paulo, Fortaleza. Faz sentido a gente encarar um como redundância do outro, ou será que a gente precisa de outras redundâncias, tanto no mundo terrestre quanto no mundo submarino, para completar isso dentro de um mesmo sistema? Assim, o que vocês acham disso? Rubens, para Algar, o sistema Monet entre Santos e Fortaleza, ele está integrado à nossa rede como uma via comum. Então, ela é uma via para Fortaleza e será composta com uma proteção terrestre. A nível de rede, isso não tem diferença, né? Talvez você tenha uma latência ou uma resiliência melhor no sistema submarino, que está menos sujeito a problemas, igual ao terrestre, mas isso, a visão é que faz parte da rede como uma outra fibra terrestre também faz parte. Tá? Então, não vejo um diferencial de ser submarino a nível de serviço. Tá? Mesmo em se tratando de custo, ou seja, o custo de um serviço
digamos, São Paulo-Fortaleza, ele vai ser precificado diferente se passar por uma rota, outra rota, ou uma com essa proteção da outra? Então, hoje a gente não tem essa resposta tão clara para te dar, tá? Mas da maneira que a gente opera hoje, sem o Monet, pensando nas redes atuais, a gente acaba trabalhando não com custo por rota, ou acaba trabalhando com custo por SLA, né? Onde eu ofereço um SLA de alguns noves, e isso tem um valor atrelado, e eu vou preparar minha infraestrutura para atendê-lo, para cumprir aquele SLA. Então, pode ser que isso mude, mas hoje o modelo que a Algar trabalha é através de contratos de SLA, onde a gente prepara a infraestrutura para que isso seja honrado. Posso dar uma contribuição? Muito interessante a sua pergunta, né? Esses cabos concorrem entre si ou não? Eu acho que os cabos são completamente diferentes, as rotas, as arquiteturas de rede são completamente diferentes. Quando a gente pega um São Paulo-Fortaleza, a gente está fazendo um ponto-a-ponto expresso. Quando a gente olha uma rota terrestre, integra inúmeras cidades nesse meio todo. Então, seria comparável com um Festum, por exemplo, já que a gente tem um grande número de capitais ao longo da costa. Mas essa comparação, ainda assim, seria frágil. Então, acho que são coisas totalmente distintas. Hoje, a rota submarina é uma rota ponto a ponto, é como se você tivesse uma autoestrada direto entre Brasília e São Paulo, sem nenhuma saída para cidade nenhuma, e comparasse isso com uma estrada tradicional, né, que dá acesso às populações ao longo daquele eixo rodoviário, ao longo daquele eixo de telecomunicações nosso. Então, acho que são arquiteturas muito diferentes, não comparáveis, com funções até certo ponto semelhantes. O objetivo é transmitir informação, mas eles são muito diferentes. Então, não, na minha opinião, não são concorrentes entre si porque são muito diferentes. Obrigado. Lucenildo, do NIC-BR. Acho que para a mesa como um todo, né, eu acho que seria interessante, acho que em uma oportunidade eu estava conversando com o Tiago sobre como é a gestão de manutenção desses cabos. A gente entende que está tudo muito bem feito, tudo muito planejado, mas notoriamente já aconteceu o rompimento de cabos. Como é que vai ser a gestão de ambos, né? Porque eu entendo que são topologias distintas e isso implica em manutenção e lógica de manutenção distinta. O Monet pode ter uma, o Sax outro e o próprio IALink lá, o EslaLink lá outro. Enfim, nesse sentido, acho que pode ser um pouco um comentário geral aí de todos. Alô. Então, Lucenildo, a gente já tinha conversado sobre esse tema, e foi bom você deixar essa pergunta bem clara, que a gente tem, às vezes, uma falsa impressão do que é um rompimento de sistema submarino, né? Mas o rompimento de uma fibra submarina é algo que é considerado trágico, é realmente uma tragédia, porque aquilo é uma via expressa, de altíssima capacidade, né? Você vai ter ali muita capacidade, né? Então, são terabits de informação que a gente tem passando ali, e quando isso se rompe, né, no mar, você tem um prazo de recuperação muito alongado, né? Porque você tem que deslocar uma embarcação, né, para lá, preparar ela antes, né, tá disponível a embarcação, preparar uma equipe para fazer essa manutenção, e até isso acontecer, vão ali muitos dias, né? E você já pensa como provedor, como ISP, a sua rede principal, a sua capacidade principal ficar 30 dias fora do ar. É algo, às vezes, hoje, para os clientes que a gente tem, e nós também como clientes, é inconcebível, né? Então, essa manutenção ela tem que ser bem entendida, bem tratada, né? E hoje, no caso do Monet, existe um consórcio, né, que contrata uma empresa para fazer essa manutenção, nessa eventualidade de um rompimento, de um problema, né? Porque nem sempre o rompimento, que a gente fala rompimento da fibra, né? Você está pensando em rompimento do cabo, né? Ele cortar, não é só isso que afeta o serviço. Como eu falei para você tem um amplificador ali de sinal óptico a cada 60 km. Se um ou dois amplificadores desses falhar, para o sinal óptico é como se a fibra tivesse, às vezes, rompido, você não vai ter a mesma performance e talvez não consiga atingir aquela distância a mais. E, a nível da rede, você vai estar tendo uma interrupção de serviço.
Então, também é um problema que pode aparecer. Então, isso tudo são pontos críticos e você tem razão. E aí vem bem de acordo com o que os outros colegas comentaram, da necessidade de você ter vias alternativas, né, para suas conexões, né. Então, acho que essa é a opinião. Só adicionar mais uma coisinha, sim, sem dúvida, temos que encontrar acordos com outros provedores, incrementar a robustez dos sistemas com backups em outros provedores, em outros sistemas que faz robustos. Bom, incrementar as saídas do Brasil para o Sul, como eu falava, que dá uma alternativa diferente de São Paulo, que nós podemos aportar com isso. Mas também eu queria que ficaram um pouquinho mais tranquilos, que aproximadamente os cabos submarinos têm um corte cada 5 anos, não? E são os sistemas mais estáveis, sim. Dos cabos terrestres têm muitos cortes durante o ano, e isto é aproximadamente algo cada 5 anos, um corte, sim. Então, em realidade, se bem o problema é grande quando o cabo cair, bom, com acordos com outros provedores que também têm interesse em respaldar seus próprios sistemas, temos também que gerar uma rede robusta, mas com cabos submarinos que caem cada 5 anos ou com mais tempo, sim? Deixa eu só fazer um complemento. No caso lá de Fortaleza, né, que todos esses cabos estão chegando, a gente enxerga assim, né, quer dizer, que a gente está tentando trabalhar aí, né, para que essas empresas de cabos submarinos se conectem na estrutura do IX de Fortaleza. E aí, quer dizer, que a gente enxerga que nessa construção, quer dizer, que a gente já propôs ao governo lá do Ceará, entendeu, que facilite passagem de grande quantidade de fibra entre as empresas de cabo submarino para justamente prover esses acordos aí que acabam tendo que necessariamente ocorrer quando há rompimento de cabo submarino. Quer dizer, que eu não sei se vocês concordam com isso, com essa nossa postura, mas a gente acredita que é o caminho aí para poder seguir quando tem rompimento dessas fibras. Só uma pequena observação. Bom, eu concordo com o posicionamento que o Milton nos traz, acho extremamente proativo e construtivo no sentido de ter um negócio saudável. Um ponto importante a se considerar no reparo de sistemas submarinos é que a totalidade, ou a quase totalidade, das rupturas de cabo ocorrem nas regiões costeiras, e principalmente próximos à entrada de portos. Né? Por que isso? Porque a água é rasa, em 20, 30 metros, arraste de âncora, leva o cabo. Então, são eventos que normalmente estão próximos à costa e cujo acesso não é tão difícil. O Brasil tem uma tradição em cabo submarino que não é pequena. A gente tem um cabo Festum funcionando desde os anos 95, 96. Né? E esse cabo Festum ele pinga em todas as capitais, até Natal, se eu não me engano. Então, há uma tradição, uma tecnologia, um conhecimento bastante consolidado em reparo de cabos e um histórico sobre o que acontece. Às vezes, uma coisa mais delicada é a falha de um repetidor, porque a ruptura do cabo, você tem que içar o cabo, cortar 2 pedaços, fazer 2 emendas. Quando falha um repetidor, você normalmente tem que realinhar o sistema. Significa que você tem que ligar aquilo e fazer com que, ao ligar, ele amplifique casado com toda a estrutura de amplificadores que já está lá. Então, isso às vezes demora um pouquinho mais. Então, são dois tipos de falha diferentes, e a falha do repetidor não necessariamente em água rasa. Ela pode estar a 5, 6 mil metros de profundidade. Em primeiro lugar, parabéns pelas apresentações. Paulo da Verizon. Dá para perceber o entusiasmo com que vocês apresentaram cada um dos projetos, né? E esse entusiasmo me faz pensar que nós estamos próximo de uma revolução nas telecomunicações aí do Hemisfério Sul. Se a aposta que está sendo feita nessa suposta revolução, né, imagino que não é pequena, dados os investimentos que são necessários. Então, eu queria perguntar por que demorou tanto para implantar esses cabos submarinos ligando Europa, ligando África,
e até mesmo entre Uruguai e Brasil, que estão tão próximos, por que demorou tanto? Foi uma questão econômica, política? Ou o que aconteceu? Bom dia. Eu acredito que essa indústria de capacidade submarina, ela é uma indústria extremamente cíclica. Ela é como a indústria de papel celulose ou outras do gênero, onde você requer pesados investimentos, e uma vez que esses investimentos são, não diria nem concretizados, mas simplesmente anunciados, você já tem um reflexo no comportamento dos preços na indústria. Então, os preços vão caindo, e até um ponto que não fica mais atrativo investir naquela capacidade, para vender a capacidade. Isso ocorreu nos anos 2000, quando foram lançadas, teve a primeira grande onda, né? Vocês lembram que 2000 foi a primeira grande bolha da internet, né? Aquele entusiasmo todo, tudo era .com e tal, e acoplado a isso veio um boom de investimentos em capacidade submarina. E muitos projetos enfrentaram dificuldade e depois mudaram de mão, enfim, mudaram de gestão. Tá. E levou um tempo para que a capacidade implantada na ocasião fosse absorvida e pudesse dar vazão a esses novos projetos. E só lembrando que muitos dos projetos aqui falados hoje foram concebidos há 4, 5 anos atrás. São projetos, como colocado aqui, extremamente complexos, sob o ponto de vista de tecnologia, de estudos de demanda, de tráfego, porque, por mais que, quanto mais cabos, melhor, porque você tem também o aspecto de o network effect, né, que quanto mais conexões e tudo, mais você tem que fazer decisões racionais na hora de fazer o seu investimento. Eu acho o seguinte, que talvez 8 anos atrás, se nós estivéssemos aqui e alguém falasse, olha, o tráfego no Brasil daqui 5 anos vai ser de 10 terabits por segundo, ainda bem que está na hora do almoço, porque senão o cara ia ficar assim, submetido a um conjunto de perguntas até certo ponto meio duras. O que a gente observa no mundo é que esses ciclos todos respondem a necessidades. Havia, na bolha da internet, um potencial de consumo de tráfego muito grande. Hoje, os cabos que conectam Brasil e Estados Unidos, vocês vão achar muito estranha a afirmação, mas eles têm capacidade ociosa. Com toda essa história de internet, serviços em nuvem, tarará, tarará, tem capacidade ociosa. No que é que os sistemas novos diferem dos sistemas antigos? Na arquitetura. Porque muitos dos serviços novos, que são tidos como serviços promissores do ponto de vista de rentabilidade, eles não encontram nos cabos atuais uma resposta tecnologicamente condizente com o desempenho que eles precisam. Então, talvez daqui a 10 anos, numa reunião como essa, a gente vai estar também com outras tecnologias, outras arquiteturas de redes, muito mais funcionalidade ótica em cima das camadas óticas e não eletrônicas, né, discutindo coisas muito semelhantes. O descasamento entre a necessidade e aquilo que a tecnologia pode oferecer é que move as demandas, né, porque aquilo que está instalado acaba não absorvendo a demanda de tráfego, o preço sobe, alguém se interessa pelo negócio, pela rentabilidade, faz o investimento e tenta capturar aquele delta. É o ciclo que a gente vive. Então, percebeu-se alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, como disse João Pedro, muito corretamente, né, de que havia espaço para novas arquiteturas, para novas tecnologias, para novas conexões. Mas não que hoje, pessoal, os cabos que nós temos, eles estejam entupidos. Não estão. Hein? Milton, só uma pergunta que veio da internet, né? José Batista, que está acompanhando a transmissão, ele pediu para que a gente perguntasse o seguinte: como é de conhecimento de todos, os grandes clientes e geradores de demanda desses cabos são os grandes players, tais como o Google, Facebook, Microsoft e entre outros. Não é novidade para ninguém que, nos últimos anos, esses grandes players estão lançando os próprios cabos. Então, a pergunta do internauta, no final da contextualização aí, é como a Algar, a Angola e a Antel
vem essa movimentação dos grandes players em ter próprios cabos e como é que fica a rentabilização do projeto visando esse cenário futuro, porque acredito que o que ele está querendo formular é hoje você precisa carregar dado para pegar conteúdo exclusivo de, sei lá, algum desses players que está em um ponto. Uma vez ele tendo cabo, ele vai trazer direto para cá. Então, mais ou menos isso daí, para Algar, Angola e Antel. Começar aqui, então, a resposta. Para Algar, esses grandes conteúdos, né, desses clientes, né, eles talvez não representam uma ameaça, representam mais uma parceria, uma oportunidade, né, mesmo porque eles nunca foram o foco do nosso negócio, né. Então, eles lançando o cabo, não estou perdendo automaticamente negócio com eles por conta disso, né. Então, a gente tem uma estratégia mais pulverizada de atender o mercado, né, desde micro e pequenas empresas até empresas grandes. Então, a gente acredita que eles são parceiros, né, e oportunidades, por exemplo, como esse cabo que nós estamos participando, você tem uma empresa grande, que é um provedor de conteúdo, né, americana, e, de repente, sem ela, talvez o cabo não fosse sair. Então, vamos dizer, é um ator a mais aí no cenário que ajuda os consórcios a se formarem e poder lançar esses cabos, né? Acho que a Antel também tem a mesma parceria com eles em outros cabos, inclusive, que ele apresentou, né? O Taná e Bom, nosso parceiro do TANAT, que interconecta São Paulo com Uruguai, o parceiro é Google, precisamente, e nós não vemos a eles como nossos concorrentes, vemos como nossos sócios. O que nós queremos é dar a melhor qualidade de internet para nossos clientes, e para isso nós só precisamos de sua parceria, precisamos que eles fiquem dentro do país com os cachês, para dar a interconectividade com os atrasos mínimos para nossos clientes. Estou falando da Google, serviços de Netflix. Temos muitas CDNs lá no Uruguai que faz ótima interconectividade de nossos clientes no país, e nossa política, sem dúvida, é parceria, nunca concorrência com eles. Sim? Olha, acho que a posição da Angola Cables é muito parecida com a dos outros parceiros no Cabo Monet. A minha observação só é mais ou menos o seguinte: hoje nós temos um cenário, né, em que essas empresas todas e outras tantas se unem em prol de investimentos, né? Agora, qual será o cenário daqui a 5 anos? Esse cabo tem 25, 30 anos de vida. Então, as empresas que puderem e forem capazes de acompanhar as mutações de mercado e construírem as alianças necessárias para transformar essas mutações em oportunidades, elas vão muito longe. As empresas que não conseguirem fazer isso, não conseguirem perceber as mudanças de mercado, elas podem ter muitas dificuldades. O mercado está mudando muito, mudando para as operadoras, para as OTTs, para os wholesales, que são as empresas aqui na mesa. Então, não é uma visão muito clara, é o risco do negócio. Há que se trabalhar fortemente no entendimento dessa dinâmica toda do negócio para que a gente consiga estruturar essa relação de parceria ou de concorrência, ou ora parceria, ora concorrência, da melhor forma. Nós estamos com o tempo esgotado, mas... Fernando. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade são duas, mas são rápidas. Com relação ao cabo... Só uma, porque a gente está bem apertado. Tá bom, então. Então, vamos lá. Com relação ao cabo ligando Fortaleza e Portugal, ela Link, eu acho que é um cabo muitíssimo bem-vindo, ele abre um leque de possibilidades muito grande, não só de interconexão aos IX lá de fora, né, da Europa, mas também a contratação de serviços de cloud com uma latência muito menor. É muito bem-vindo e muito esperado, eu acredito, no mercado brasileiro. Mas uma coisa que acende assim, um pouco a luz amarela, eu queria entender um pouco melhor, como é que vai funcionar a operação, não só a parte técnica operacional, mas também comercial. O fato da Telebrás ser um acionista do cabo, para poder contratar a capacidade dele, vai ter que ir através da Telebrás ou vai ter uma empresa separada que vai tratar isso diretamente? Porque nós sabemos, muitos aqui, a dificuldade que é para se conseguir falar com a Telebrás, né? Então, qual vai ser o envolvimento dela
nesse cabo? Vai ser só acionista ou ela vai participar ativamente não só da parte operacional, mas também comercial? Obrigado pela oportunidade de explicar a estrutura corporativa da Ela Link. Ela tem 2 sócios, é uma joint venture, e a Telebrás tem 35% do projeto. E a Ela Link ela tem um corpo diretivo autônomo e tem uma governança. Eu sou o CEO da empresa e tem o CTO, o CFO, tem toda a estrutura formal. E nós temos assembleia, temos conselho, enfim. Então, a Telebrás ela participa no conselho, como ela é acionista, mas a interlocução comercial, com o mercado e tudo, é direto com a Ela Link. Ela tem uma estrutura própria, tem um escritório no Itaim, aqui em São Paulo, e tem um escritório em Madrid, que fazem essa intermediação com os clientes. Então, eu queria encerrar o painel e vamos dar uma salva de palmas para todos os palestrantes aqui.